Olá pessoal! Bem-vindos! Uma pergunta comum nos grupos de apoio à adoção é se os adotantes poderão ler o processo de destituição do poder familiar de seus filhos sob guarda provisória. Essa não é uma resposta fácil de se responder. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. São vários os processos que envolvem a adoção de filhos. Temos o processo de habilitação, o processo de medida de proteção, o processo de destituição e o processo de adoção. São todos processos diferentes, inclusive com partes diferentes. Mas eles todos têm uma coisa em comum: todos eles correm em segredo de justiça, que limita o acesso ao seu conteúdo apenas ao juiz, promotor e envolvidos. Assim, além do juiz e do promotor, ao processo de habilitação apenas os habilitandos e seu advogado, se houver, terão acesso e mais ninguém. Ao processo de medida de proteção, apenas os genitores que tiveram o filho acolhido e seus advogados terão acesso a seu conteúdo. Mas, como por vezes a guarda provisória para fins de adoção é concedida dentro deste processo, os guardiões podem pedir senha para acessar o processo digital, sob o argumento de que é ali que deverão pedir a renovação da guarda. O processo de adoção tem como interessados, partes, os adotantes apenas, logo os genitores da criança não terão acesso a esse processo. O processo de destituição do poder familiar só pode ser acessado pelos genitores que estão sendo destituídos e seus advogados. Os adotantes não são parte do processo de destituição, assim não têm direito de acessar estes autos. Como o processo de destituição do poder familiar nasce do processo de medida de proteção, onde de regra a guarda é concedida, tudo que levou ao início do processo de destituição estará nesse processo. Se a guarda for concedida nele, os adotantes poderão pedir acesso a estes autos, por conta das necessárias renovações da guarda provisória. Terão então interesse jurídico em ter acesso a ele. Desta forma conseguirão ler tudo o que consta do processo e saber os motivos que levaram ao acolhimento institucional e à destituição em andamento. Já o processo de destituição, do qual os adotantes não são partes, não pode ser acessado por eles. Salvo-se, após a concessão da guarda provisória, for solicitado ingresso como terceiros juridicamente interessados. Se autorizado o ingresso nessa qualidade, os adotantes terão acesso a todo o seu andamento e peças dele constantes. Todavia, uma vez ingressando nos autos, poderá ser possível ao advogado dos genitores ter acesso aos nomes e até endereço dos adotantes. Pode ser feito o pedido de ingresso como terceiro interessado indicando apenas as iniciais dos adotantes e sem informar outros dados que os identifique, salvo na procuração, incluída como documento sigiloso. A preservação do sigilo dependerá da concordância do magistrado do processo. Assim ainda existirá o risco de não haver preservação do sigilo solicitado. Risco que deve ser ponderado pelos adotantes para decidir se vale ou não a pena ingressar como terceiro interessado no processo de destituição. Há varas em que o magistrado local autoriza aos adotantes a leitura de partes do processo de destituição até mesmo antes da concessão da guarda provisória. Mas há muitas outras que não autorizam pelo fato de correrem em segredo de justiça, acessíveis os autos apenas pelas partes e seus procuradores. Como não são partes da destituição, muitos juízes não permitem o acesso ao processo, nem para leitura. É, assim, importante que, ao ser contatado para uma criança, o pretendente pergunte se poderá ter ou não acesso e autorização para ler partes do processo de destituição ou de medida de proteção. Resumindo, o acesso a estes dois processos, destituição e medida de proteção, vai depender do magistrado local, e cada comarca poderá ter uma opinião diferente sobre o assunto. Pergunte já no primeiro contato com a equipe técnica se poderá ler a destituição para conhecer a história da criança que pretenderá adotar. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre.
Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!